Uma dúvida que muitas pessoas têm é se você precisa cursar letras para você ser um professor de inglês. Tem duas possibilidades. Você pode, num dos casos você vai ter que cursar letras, no outro não. Caso você queira ser professor em uma escola regular, uma escola dessas que tem ensino médio, ensino fundamental, você precisa ter um diploma de letras ou até mesmo um diploma de pedagogia. Caso você queira ensinar em uma escola de cursos livres, onde a pessoa vai lá simplesmente para aprender inglês, esse é o único objetivo, ou se você quer se tornar um professor particular que vai até a casa do aluno, se você quer dar aula online, não precisa você ter um diploma de inglês. Porém, algumas escolas, alguns lugares, normalmente eles pedem algum tipo de certificação. Então, por exemplo, às vezes você quer dar aula numa escola, numa grande franquia. Aquela franquia pode te pedir uma certificação. Qual certificação que eles podem te pedir? Podem pedir que você tenha uma certificação internacional. Pode ser um TOEIC, pode ser um TOEFL, pode ser um IELTS, por exemplo. Você pode ter que apresentar uma dessas. Outras escolas não. Outras escolas eles fazem o quê? Fazem uma entrevista com o professor, já testam o inglês do professor. Algumas têm um placement test para professor ali que eles vão analisar o teu nível de inglês. E a partir daí vão definir se eles te contratam ou se eles não te contratam. O que eu gosto de levar em consideração na hora de contratar professores? Analisar. Inglês? Analiso. Não é para mim, inglês não é o mais importante. Eu já falei isso em outro vídeo e eu gosto de frisar isso sempre. Para mim, eu analiso muito mais perfis, eu analiso pessoas, para determinar se aquela pessoa vai ser um bom professor ou não vai ser um bom professor. O que eu uso para isso? Perceber se a pessoa gosta de falar inglês, perceber se a pessoa tem um perfil para ensinar, porque muitas vezes a gente pode gostar do inglês, mas o nosso perfil ser um pouco contraído, um pouco fechado. Uma pessoa que tem um perfil desse não vai poder dar aula? Logicamente que não. Isso pode muitas vezes ser trabalhado. Então você pega muitas vezes pessoas tímidas, pessoas que têm medo de falar em público. Isso não é problema algum, porque isso é algo que pode ser trabalhado, assim como o inglês. Então se você pensa em se tornar um professor de cursos livres, um professor particular de inglês, um professor que dá aula online de inglês, tudo o que você precisa em primeiro lugar, vontade e determinação. Você precisa querer isso e você precisa saber que você vai ter que trabalhar muito para conquistar isso. Segundo, aulas bem preparadas. A tua aula tem que ser muito bem preparada. Por quê? Uma aula bem preparada te ajuda num sentido, te dá segurança. Você tem muita segurança porque você sabe assim, cada passo da aula já está programado. Terceiro, seguir um bom método. Não adianta você dar aula com um método ruim. Por quê? Porque aquela aula não vai ser produtiva. Então você pode dar uma aula com um monte de conteúdo, achando que aquela aula foi super mas infelizmente não foi, porque não é um método bom. Não é um método que ajuda o teu aluno a crescer. Então, se você tem essas três coisas, determinação e vontade, uma aula bem preparada e segue um método bom, você tem de tudo para ser um excelente professor.